pessoal, para os que se juntaram mais recentemente à nossa pequena comunidade, eu informo que aqui no canal nós nos concentramos mais em explorar temas relacionados à igreja e à sua história. Mas também nós analisamos assuntos polêmicos como a pena de morte e eventos sobrenaturais como a ponte dos cachorros suicidas. Já temos publicados aqui vídeos sobre a origem da pena capital, sua aplicação ao redor do mundo e os diversos métodos de execução utilizados. Abordaremos nesse vídeo a recente execução de um americano pelo método pouco usual do pelotão de fuzilamento. Nos Estados Unidos, alguns estados permitem que o condenado opte entre diferentes métodos de execução, como a injeção letal, a cadeira elétrica ou mesmo o pelotão de fuzilamento. Atualmente, os estados que oferecem essas opções são Alabama. O Alabama permite a escolha entre injeção letal e cadeira elétrica. Na Flórida, também existe a opção entre injeção letal e cadeira elétrica. Já na Carolina do Sul, é permitido que o condenado opte entre injeção letal, cadeira elétrica e pelotão de fuzilamento. O Mississippi oferece a opção entre injeção letal, câmara de gás e pelotão de fuzilamento. Já no Oklahoma, é permitida ao preso a escolha entre injeção letal, cadeira elétrica, câmara de gás e pelotão de fuzilamento. No Utah, existe a opção entre injeção letal e pelotão de fuzilamento. Em Idaho, o condenado à morte pode escolher entre injeção letal e pelotão de fuzilamento. É importante destacar que a disponibilidade dessas opções pode variar conforme mudanças na legislação estadual e conforme a disponibilidade dos métodos. Por exemplo, a injeção letal é um método normal, é um método primário em todos os estados que aplicam a pena de morte nos Estados Unidos, mas dificuldades na obtenção dos fármacos necessários têm levado alguns estados a reconsiderar métodos alternativos como a cadeira elétrica ou mesmo como o pelotão de fuzilamento. Amigos, a escolha do método de execução é um tema complexo e controverso que envolve aspectos legais, éticos e logísticos. Nesse vídeo, nós vamos entender mais sobre essa recente execução nos Estados Unidos e sobre as implicações das diferentes opções de métodos da pena capital. Então, amigos, vamos lá. Brad Simon, de 67 anos, foi condenado à pena de morte depois de sequestrar sua ex-namorada e espancar brutalmente até a morte os pais dela em 2001, no condado de Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos. De acordo com as autoridades que cuidaram do caso, a forma altamente cruel como o crime foi perpetrado foi um fator determinante para a imposição da pena capital. O caso gerou grande repercussão local, tendo em vista, amigos, a enorme brutalidade do duplo homicídio. Esse fato abalou a comunidade. O uso do pelotão de fuzilamento como método de execução remonta ao século XIX, especialmente em contextos militares. No âmbito civil, a adoção ocorreu de maneira esparsa em alguns estados dos Estados Unidos. Desde 1976, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos restabeleceu a pena de morte em âmbito federal, a maioria das execuções passou a ocorrer por injeção letal. Contudo, certos estados eles mantiveram legislações que permitiam métodos alternativos, como a cadeira elétrica, a câmara de gás ou mesmo o pelotão de fuzilamento. A Carolina do Sul, onde ocorreu a execução de Brad Simon, aprovou em 2021 uma lei que incluiu oficialmente o pelotão de fuzilamento como opção de execução no estado. Segundo o Departamento de Correções da Carolina do Sul, o pelotão de fuzilamento é composto por 3 integrantes
que se posicionam a cerca de 4,5 metros do condenado. Todos os rifles são carregados com munição real. Diferente de alguns estados, como por exemplo o Utah, onde um dos atiradores dispara uma munição inerte, uma munição de festim, para que nenhum integrante saiba ao certo se ele foi ou se concorreu para a morte do condenado. O preso é amarrado a uma cadeira na câmara de execução, vestido com o uniforme padrão do sistema prisional. É colocado um capuz sobre a sua cabeça e um pequeno alvo na altura do seu coração. Em seguida, ao sinal do oficial responsável, os disparos são efetuados simultaneamente. Testemunhas, como advogados e jornalistas, ficam atrás de um vidro à prova de balas e só veem apenas o perfil do preso, não tendo a visão direta dos seus executores. Na Carolina do Sul, existem 3 métodos de execução previstos em lei: a injeção letal, a cadeira elétrica e, mais recentemente, o pelotão de fuzilamento. Dada a dificuldade de obtenção de drogas para a injeção letal e as contestações legais envolvendo a sua aplicação, o Estado permitiu em 2021 que os presos pudessem optar entre a cadeira elétrica e o pelotão de fuzilamento, caso a injeção letal não estivesse disponível. Brad Simon optou pelo pelotão de fuzilamento em vez dos outros métodos possíveis. Segundo os advogados do réu, ele enfrentou uma escolha impossível, uma escolha de como morrer, entre métodos, de acordo com os advogados, igualmente bárbaros. Tal escolha resultou na primeira execução por fuzilamento nos Estados Unidos desde 2010. A execução aconteceu na sexta-feira, 7 de março de 2025, na Carolina do Sul. Simon foi conduzido à câmara de execução e, conforme o protocolo, ele vestia o uniforme de prisão e foi amarrado a uma cadeira. Um capuz então foi colocado sobre a sua cabeça. Um pequeno alvo foi fixado na altura da região do coração. Os atiradores se posicionaram a cerca de 4,5 metros de distância. Ao comando do oficial responsável, os 3 integrantes do pelotão dispararam simultaneamente. Brad Simon foi declarado morto por um médico às 18h08, horário local. De acordo com a entrevista coletiva realizada após a execução, o procedimento transcorreu conforme estipulado pelo Departamento de Correções da Carolina do Sul. A morte teria ocorrido rapidamente, dado o tipo de munição altamente pesada utilizada e a região alvejada que era o coração. A execução de Brad Simon, condenado pelo duplo assassinato dos pais de sua ex-namorada em 2001, reacende o debate acerca da pena de morte nos Estados Unidos. Embora a injeção letal seja o método de execução mais comum nos Estados Unidos desde a década de 70, a adoção do pelotão de fuzilamento por alguns estados ilustra a complexidade do sistema penal norte-americano, bem como as dificuldades de se obter um método de execução considerado menos controverso, ou mesmo que não cause dor. A decisão de Simon pelo pelotão de fuzilamento e a realização efetiva dessa execução marcam a primeira vez desde 2010 que esse procedimento foi empregado nos Estados Unidos, chamando atenção para discussões sobre ética, dignidade da pessoa humana, disponibilidade de recursos para execução e a legitimidade de métodos que remontam a práticas mais antigas. Independentemente das divergências de opinião, o caso reforça a necessidade de uma reflexão contínua sobre a aplicação da pena capital e sobre os seus impactos na sociedade. É isso aí, pessoal. Valeu!